Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui começando mais um vídeo. E nesse vídeo, o tema desse vídeo é coronavírus, prevenção e proteção. Nós iremos falar subordinado a esse tema em dois tópicos. O primeiro tópico é o que iremos tratar aqui, prevenção. No outro vídeo, na verdade vai ser uma série de vídeos, de dois vídeos. Esse primeiro nós iremos falar sobre a prevenção em meio a essa crise e no outro sobre a proteção de Deus para com o seu povo. Irmãos, é fato que há uma divergência entre os cristãos e entre os não cristãos sobre o que devemos fazer nessa crise. Devemos ou não obedecer ao que as autoridades de saúde estão nos propondo. O que é que elas estão nos propondo? Que nós entremos em isolamento social, chamada quarentena, onde durante algum tempo, mais precisamente 40 dias, nós ficamos longe de qualquer aglomeração de pessoas. Queridos, eu quero provar biblicamente que a prevenção ela é bíblica. Por exemplo, a literatura convencional, os livros convencionais, os escritos convencionais e seculares, eles dizem que a quarentena, ela entrou à tona no mundo, ela foi inventada, cunhada, essa palavra quarentena, durante a peste bubônica, que foi do ano 1343 a 1353, quando a peste bubônica, essa doença, esse vírus atingiu e matou 1/3 da Europa. Era comum que quando os navios chegavam na costa europeia, dos países europeus, esses navios tinham que ficar em quarentena, quer dizer, 40 dias ali no porto de determinados países, dos países europeus, para que os médicos tivessem certeza que os tripulantes, aquelas pessoas que estavam dentro do navio não haviam sido infectadas pela peste bubônica. Mas só que se nós olharmos biblicamente, eu quero provar a você que biblicamente a quarentena já existe há 3.500 anos. Queridos, se nós olharmos como Deus lidava acerca do ritualismo do Antigo Testamento, para ser mais exato, dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, onde está a lei de Moisés, os escritos de Moisés, onde está a lei que foi dada a Moisés, a lei de Deus que a gente chama de Torá, essa lei que tem 613 ordenanças, na sua maioria ordenanças negativas. Se nós formos olhar como Deus tratava acerca dos rituais e do isolamento, nós iremos perceber que quando alguém era cometido por lepra, ou até quando a mulher entrava em menstruação, essa mulher tem que ficar apartada do arraial da comunidade de Israel durante uma semana, até quando cessava o seu tempo. Isso nos prova que Deus sempre se preocupou com o bem coletivo. Não era justo, segundo Deus na Bíblia, que uma pessoa contaminada pudesse botasse o rebanho a perder. Então o que Deus ordenava a Moisés que fizesse, isolasse essa pessoa que estava de lepra. Tanto que muitos estudiosos dizem que existiam naquela época, na época dos escritos bíblicos, existiam algumas comunidades fora dos portões das cidades em Israel, onde ficavam os leprosos, o arraial dos leprosos. Então era dessa forma que Deus lidava com a imundícia dentro do seu povo, no meio do seu povo. Era um tipo de quarentena também. Por exemplo, irmãos, eu vou citar aqui outras fontes bíblicas, outras referências bíblicas acerca da quarentena dentro da Bíblia. Por exemplo, falarei aqui de alguns homens que passaram por esse período de quarentena. O primeiro foi Noé. Noé fica 40 dias dentro da arca. Gênesis 6 até Gênesis 8, até Gênesis 9, de 6 a 9. Noé fica 40 dias junto com a sua família dentro da arca. Isso é uma espécie de quarentena. Outro homem que ficou, ou que passou por esse período de quarentena, foi Moisés. Moisés ele passa 40 dias em cima do Monte Horebe, Monte Sinai.
Êxodo 34 foi uma espécie de quarentena. Outro exemplo, não é uma pessoa, mas é um povo, hoje é um estado, é um país, Israel. Israel passou 40 anos no deserto, é uma espécie de quarentena de anos. Outro exemplo, irmãos, muito forte é o exemplo de Elias. Se você ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, a Bíblia diz que Elias caminhou durante 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia, ou no deserto em Israel, durante 40 dias e 40 noites. Foi uma espécie de quarentena. E o último exemplo foi o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Mestre, que em Mateus 4 e Lucas 4 passa 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. Então, esses são alguns exemplos na Bíblia da quarentena, da prevenção, do isolamento social que é necessário. Irmãos, nós devemos fazer a nossa parte. É muito comum os crentes dizerem assim: mas irmão Moisés, fulano, ciclano, Deus protege o seu povo, mas é preciso que você faça a sua parte também. Quando Deus quis construir a arca para salvar Noé e sua família, Deus ele deu a planta a Noé, o método de como Noé fazer a arca. Deus ele deu a forma de fabricar a arca, a planta da arca. Mas quem correu atrás, quem construiu a arca foi Noé. Isso é um exemplo do homem trabalhando em conjunto com Deus para a sua prevenção. O homem se previne e Deus protege o homem. Outro exemplo foi quando Deus decidiu enviar 7 anos de bonança e 7 anos de fome sobre o Egito. Deus, ele mostra em sonho a Faraó essas duas épocas de bonança e de escassez. E José, como homem de Deus, interpreta o sonho de Faraó e se previne. Manda Faraó se prevenir e assim Faraó faz. Quer dizer, Deus, ele mostra a Faraó, mas só que ele não faz aquilo que Faraó devia fazer, que é se prevenir. Então é mais um exemplo bíblico de que o homem trabalha em conjunto com Deus para o seu bem-estar social, físico, mental. Entendeu? Outro exemplo foi quando Deus ele decide que vai destruir Sodoma e Gomorra pelos seus pecados. Poderia Deus arrancar Ló de lá junto com sua família? Poderia Deus, sim. Teletransportar como fez com Filipe em Atos 8:39? Sim. Mas Deus enviou 2 varões, anjos, para que tirasse Ló ali de Sodoma. Então é mais um exemplo do homem trabalhando junto com Deus. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Sempre quando foi vontade de Deus se manifestar ao homem, quando Deus decidia que queria dar mais uma chance ao homem de se manifestar, de ter uma ligação íntima com Ele, comunhão com Ele, Ele sempre usava alguns artifícios, alguns métodos. O primeiro, ou um dos primeiros, foi o tabernáculo. Quando Ele decidiu que iria morar no meio de Israel, iria habitar no meio de Israel, Ele decide construir o tabernáculo. Ele poderia construir um tabernáculo sozinho, sem a ajuda do homem, mas Ele decide usar os homens para isso. Ele usa Moisés e alguns outros homens dotados de sabedoria para construir o tabernáculo, como Bezalel e Aholiabe, homens que Deus deu sabedoria, ciência para confeccionar o tabernáculo. Lá em Êxodo 31 está escrito sobre esses homens. E mais alguns exemplos, irmãos, como o templo de Salomão. Deus usa Salomão para construir o templo. Mais um exemplo de Deus trabalhando junto com o homem. Entendeu? É preciso que a gente entenda que Deus ele trabalha no método do sinergismo e não do monergismo. O que é o sinergismo? É um termo que a gente usa na teologia para falar do trabalho de Deus junto com o homem para fazer alguma coisa. É mais usado em relação à salvação. A gente usa esse termo sinergismo em relação à salvação.
Isso quer dizer que até na salvação, o homem precisa trabalhar junto com Deus. Deus, ele dá a salvação através da graça, mas o homem precisa administrar a salvação. Administrar a salvação com temor e tremor. O homem precisa zelar da sua salvação, até nisso. Então o homem precisa trabalhar com Deus também para a sua prevenção, tá bom? Se previna em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo.